estão? A Mayara está aqui em mais uma videoaula de teatro para vocês. Bom, hoje nós vamos continuar a nossa leitura coletiva do nosso livro paradidático Meu Pai Sabe Voar. Lembra que na aula passada a Mayara leu até a metade e hoje a gente vai continuar o restante, vamos até o final do livro para entender um pouco mais sobre essa história. Vamos fazer a atividade prática, né? Atividade escrita, na verdade, primeiro do livro, que é nessa folhinha que veio aqui, certo? E depois que vocês fazerem essa atividade escrita, né? A gente vai fazer uma atividade prática de teatro. Ah, mas Mayara, eu não tenho essa folhinha. Não tem problema, pega um caderno que a gente vai fazer essa mesma atividade no caderno, tá? E claro, um lápis pra gente fazer a escrita do livro, tá bom? Então vamos lá, peguem material pra gente iniciar a aula de hoje. Bom, pessoal, e aí, já pegaram o material de vocês? Vamos continuar a nossa leitura desse livro incrível. Bom, Meu Pai Sabe Voar, a gente leu até o final do capítulo Sozinho em Casa, que é essa parte aqui, certo? E fala um pouquinho, né, da relação do pai, do filho, né, do menino Júlio, com o seu pai, quanto ele ama o seu pai, que ele trabalha nas ruas, né, pegando papelão e tudo mais. Todos os dias ele leva uma espécie de uma asa para o seu filho, né, uma asa imaginária, sempre tem um poder diferente. E nessa parte aqui do Sozinho em Casa, bem no finalzinho, o pai atrasa e por algum momento o filho acha que o pai não vai voltar mais, ele entra em desespero, né, até porque ele só tem o pai, né, e os dois moram juntos. E agora a gente vai continuar para saber o que acontece aí nessa história, que chama A Perseguição, lá na página 23. Então vamos lá? No dia seguinte, o pai de Júlio o levou para a escola e foi para o trabalho. Júlio estava com o pensamento em outro lugar. A professora chamou sua atenção várias vezes. Ele normalmente era um aluno atento, o que fez com que a professora ficasse preocupada. Algum problema, Júlio? Não. Quer dizer, professora, a senhora já voou alguma vez? Só uma vez, respondeu a professora. Eu fui de avião até o Rio de Janeiro. Não, professora, eu quero saber se a senhora voou de verdade, com as próprias asas. Júlio explicou-se melhor. Todos os alunos riram. Como é que eu poderia ter voado, meu querido? Só os pássaros podem voar. Nós não temos asas, disse a professora. Pois eu voo todos os dias. Tenho a minha própria coleção de asas, esclareceu Júlio. A classe riu novamente. Querido, você só imagina que voa, mas você não voa de verdade. Eu sei que você adora borboleta, passarinho, vagalume, pipa, avião, mas dizer que você sabe voar já é demais, não é? E agora chega desse assunto, que temos muita lição pela frente. Júlio ficou chateado com aquela situação, pois sabia que com as asas que seu pai trazia, ele podia voar. Ficou emburrado, não fez nenhuma lição, não prestou atenção em nada, apenas ficou pensando em como seu pai lhe arranjava aquelas asas, de onde elas vinham. Quando bateu o sinal para ir embora, teve que ficar e ouvir o sermão da professora. Ele a olhava, mas não entendia nada do que ela dizia, percebia apenas os sons os sons sem nenhum sentido saindo de sua boca. Algo como blá, 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 blá. Júlio só escutou o final. Senão vou ter que chamar seu pai aqui, entendeu? Júlio fez que sim com a cabeça e foi embora. Ao sair do colégio, próximo à esquina, alguém muito parecido com seu pai. Júlio quis segui-lo, mas o combinado era que depois da escola ele teria que ir direto para casa. No entanto, aquela pessoa era muito parecida com seu pai, quase igual, e pensou, vou até ali e depois volto para casa. Ao se aproximar mais um pouco, Júlio reconheceu a camisa vermelha que o pai tinha vestido naquela manhã. Resolveu segui-lo. Pensou em fazer uma surpresa. Escondeu-se atrás de um muro para que ele não visse. Seu pai estava parado em frente a uma casa grande, com cheiro de tinta, e conversava com um homem de cabelos brancos, vestindo um terno preto. Acho melhor não atrapalhar. Logo depois, saiu outro homem de dentro da casa carregando uma porção de caixas de papelão. O pai de Júlio agradeceu e começou a desmontar as caixas e empilhá-las sobre o carrinho que estava cheio de papéis, revistas, pilhas de jornais, pedaços de ferro e outro monte de papelões. Júlio se surpreendeu com o que viu. Não sabia que seu pai era um catador. Ficou se perguntando por que ele nunca havia lhe contado isso. Será que o pai de Júlio tinha vergonha de ser catador de papelão? Será que Júlio tinha vergonha de ser seu pai por causa disso? O que tinha de errado em ser catador de papelão? Como Júlio achou aquilo estranho,
e não conseguia as respostas para as perguntas da sua cabeça, resolveu continuar seguindo o pai para ver se entendia o que estava acontecendo. O pai continuou a andar com seu carrinho e sempre que encostava lixo, parava para separar pedaços de papelão, papéis, garrafas de plástico, caixas de pizza e latinhas de alumínio. Júlio não queria ser visto. Além do mais, ele estava desobedecendo ao pai. Longe da escola e de casa, podia se meter em encrenca. Mesmo com o coração agitado e um frio na barriga, Júlio não deixou de segui-lo. Voltar para casa. Próximo capítulo. Depois de ter seguido o pai por 1 hora, Júlio ficou com medo de não conseguir voltar sozinho para casa. Mas estava determinado a não pedir ajuda para ele. Sentia uma dorzinha na barriga, mas não era fome. Por que meu pai nunca me contou? Pensava, e a barriga doía. Será que meu pai esconde outras coisas de mim? E a barriga doía. Por que estou pensando nessas coisas? Parou de segui-lo e resolveu voltar para casa. Aliás, em que direção ficava sua casa? Ele não se lembrava. Seu pai estava ali, muito perto. Era só perguntar para ele e pronto. Mas Júlio não queria que o pai descobrisse que ele havia o seguido. Pensou que pudesse perguntar para alguém de que lado ficava o colégio Lima Barreto, mas seu pai sempre falou para ele nunca conversar com estranhos. Era arriscado. Júlio estava perdido. Sentou-se na calçada, pôs as mãos na cabeça, depois na barriga. Tudo doía. Estava perdido, garoto. Está perdido, garoto? Perguntou o estranho. Não, eu estou amarrando meu tênis, fingiu. Levantou-se e seguiu como quem tem certeza do caminho, mas na verdade não tinha a menor ideia. Olhou para todas as ruas, não conhecia nenhuma. Estava quase desistindo de tentar voltar para casa quando uma borboleta pousou em seu ombro. Júlio assustou-se. Era preta com alguns pontinhos e desenhos brancos. A borboleta voava e voltava para o ombro de Júlio. Voava e pousava nos braços, nos dedos e nos cabelos. Parecia ser sua conhecida, como se fosse seu bicho de estimação. Júlio não quis perdê-la e a seguiu, assim como costumava fazer com as andorinhas, as gaivotas, helicópteros, aviõezinhos de papel, qualquer folha de árvore impulsionada pelo vento. Quem visse o menino e a borboleta achava que era semi-engraçada, mas não sabia se a borboleta é que seguia o menino ou se o menino é que seguia a borboleta. Foi só quando chegou ao quarteirão de sua casa que lembrou que estava perdido. Aliás, não estava mais. Aquela é minha casa, Júlio falou para a borboleta. Venha comigo. Mas a borboleta tinha voado para longe. Próxima capítulo, a asa prometida. Enquanto isso, o pai de Júlio preocupava-se a cumprir o que havia prometido, encontrar uma nova asa para sua coleção. Não podia ser qualquer asa, tinha que ser especial para compensar o fato de ter chegado em casa muito tarde na noite anterior. Encontrou um pedaço de papelão brilhante e furta-cor. Maravilhoso, que serviria perfeitamente para construir a asa de Júlio. O pai foi cuidadoso, pensou em cada detalhe. Aerodinâmico, ajuste no corpo, movimento, tudo que uma asa precisa para voar rápido e por longas distâncias. Afinal, ele queria que aquela noite fosse mágica, que eles se divertissem como nunca. Mas isso não seria possível. Júlio estava atordoado com as perguntas que circulavam na sua cabeça. E pergunta em cabeça de criança não tem fim. Uma puxa a outra. Por que meu pai não me contou que era catador de papelão? Será que eu conto para meu pai que eu descobri tudo? Será que ele vai ficar bravo comigo quando souber que eu lhe desobedeci? Há quanto tempo ele esconde isso de mim? Será que esconde outras coisas também? Júlio estava sem saber o que pensar, o que sentir e o que falar, quando seu pai chegasse em casa. A porta do barraco se abriu. O pai de Júlio veio correndo, o abraçou e mostrou a nova asa. Mas Júlio não parecia alegre. Seu pai até pensou que ele não tivesse gostado da asa, o que não era verdade, porque Júlio tinha adorado. Realmente era uma asa linda. Com certeza uma das mais bonitas da sua coleção. Mas as perguntas não saíam da sua cabeça. E ele não sabia o que fazer com elas amontoadas debaixo dos seus cabelos fofos e encaracolados. Quando seu pai lhe colocou a asa nas costas e deu o primeiro impulso, ele não conseguiu voar. No segundo impulso, também não conseguiu. No terceiro impulso, nada. O pai de Júlio tentou de outro jeito. Vamos aproveitar a corrente de ar aqui no topo dessa montanha, disse de cima da cama e continuou. Tente fazer igual àquela águia. Agora é só bater um pouquinho as asas e...
Ele tentou de todas as maneiras, mas não adiantou. Júlio não conseguia voar. O pai achou muito estranho. Isso nunca aconteceu. Júlio sempre voou. E naquele momento, as perguntas que estavam na cabeça de Júlio também foram para a cabeça de seu pai, mas de um jeito diferente. Por que meu filho está triste? O que será que deu nele para ele não conseguir voar? Será que ele não gostou da asa? Ou será que ele já cresceu e não quer mais brincar? Será que tem algum problema na asa e por isso ele não está conseguindo voar? Será que Júlio está bravo comigo por eu ter chegado tarde ontem? Bem, os dois ficaram assim, cheio de perguntas, nenhum nem outro deixou que as perguntas saíssem da boca. Foram dormir acompanhados de 1000 pontos de interrogação. E se tem uma coisa que as perguntas não gostam, é de não ser perguntadas. Pois o destino de toda pergunta é ser livre para viver no mundo. Ficar presas dentro da cabeça das pessoas é realmente terrível para elas. Ficam fazendo maior rebuliço e gritando: querendo sair, tirem-nos daqui, liberdade já, socorro, ajudem-nos, alguém. E elas não dormem, nem mesmo quando estamos dormindo. Na verdade, elas nunca têm sono. Naquela noite, tanto Júlio como seu pai tiveram sonhos horríveis. As perguntas na cabeça. Próximo capítulo. Deixa eu só ver aqui. Falta mais 3 capítulos, tá? Contando com esse. No dia seguinte, acordaram cansados e com a cabeça explodindo. Todas as perguntas ainda estavam presas lá dentro. E, é claro, fazendo maior alvoroço. Nenhum dos dois conseguiu dormir direito, com tantos pesadelos. Tomaram café juntos, como sempre. Bom dia, meu filho. Bom dia, pai. A única coisa que disseram. O pai de Júlio levou para a escola e foi trabalhar. As perguntas atormentavam Júlio. E talvez não seja necessário dizer que naquele dia Júlio também não prestou atenção nas aulas. Dessa vez, além de bronca da professora, teve de levar um bilhete que dizia para o seu pai comparecer à escola o mais breve possível. Na saída do colégio, Júlio viu o pai na frente daquela mesma casa grande com cheiro de tinta fresca. Precisava entender melhor tudo aquilo e bolou um plano. Dessa vez conseguiria o pai a tarde inteira. Quando estivessem perto de sua casa, daria a volta no quarteirão, correndo e chegaria antes dele, em tempo de tirar o uniforme da escola e abrir um livro para ler. Assim o pai não desconfiaria de nada. Foi o que fez. Bem, mas antes de chegarmos a esse ponto, precisamos voltar um pouquinho na história para saber como o pai de Júlio estava. E Júlio pôde ouvir. O que é que você tem, homem? Está triste? Perguntou o senhor de terno, preto e cabelos brancos para o pai de Júlio. É que meu filho, ele gostou da asa? Quis saber o homem. Pois é, ontem ele não voou. Acho que está crescendo e não quer mais brincar. Ah, não se preocupe. Leve uma asa nova para ele. Hoje, eu tenho certeza de que irá voar. Júlio ouviu toda a conversa e se perguntou como aquele homem sabia de sua nova asa. E durante toda a tarde percebeu que por todos os lugares por onde ia, passava, lhe perguntavam. Oi, Júlio, como vai? Perguntou o homem da banca de jornal. Gostou da nova asa? Quis saber o dono do mercadinho. Júlio fez um belo voo a noite passada, disse curioso o varredor de rua. E hoje já conseguiu uma asa para a coleção do seu filho? Perguntou ansioso o porteiro do prédio. Como é que vai, colecionador de asas? Gritou o pipoqueiro. Todos os amigos do seu pai sabiam que Júlio voava e que tinha uma coleção de asas. E isso deixou Júlio intrigado. Com mais perguntas ainda em sua cabeça, para desespero de outras que já estavam espremidas lá dentro. Mas e o pai de Júlio, como estava? Estava cheio de perguntas também, com uma dor de cabeça incrível. Só se lembrava de uma dor tão forte como aquela que quando Júlio estava para nascer. Encheu-se de perguntas naquela época, do tipo, como será ele, do que irá gostar, como carrega um bebê, será que terá os cabelos enrolados como os meus ou lisos como os da mãe? O que será que ele vai ser quando crescer? E muitas outras. O pai de Júlio lembrou-se disso e riu sozinho no meio da rua. Júlio viu de longe o seu pai rindo e se perguntou, o que é que deu nele? É que Júlio não tinha como saber que ele estava rindo de felicidade por ter um filho lindo e por amá-lo tanto. Meu pai sabe voar. Era finalzinho da tarde quando Júlio viu algo que jamais sonharia em ver. Seu pai precisava fazer muita força para puxar o carrinho e já estava bem cheio. Porém,
Ao descer uma ladeira, o peso da parte de trás do carrinho fez com que o pai de Júlio fosse impulsionando para cima. E os pés não tocavam no chão. Ele sorria e sentia o vento bater em seu rosto. Descia a ladeira a toda velocidade. Tudo era mágico, ele voava. Quem visse o catador de papelão passar tinha a impressão de que ele estava pisando em nuvens. Júlio, ao observar o pai de longe, gritou: "Meu pai sabe voar, meu pai sabe voar!" E também deu uma gargalhada daquelas. E muitas perguntas que estavam presas em sua cabeça evaporaram naquele momento. Júlio, como havíamos dito, chegou em casa antes, assim que o pai apontou na porta. Júlio lhe deu um abraço gostoso e apertado. Trouxe uma nova asa para sua coleção. Mas se não quiser, não precisa voar, disse o pai de Júlio, ressabiado. Mas eu quero. Hoje eu vou voar e você também, disse Júlio. O pai de Júlio não entendeu o que ele quis dizer com aquilo. Sentaram-se e jantaram. Naquela noite, Júlio fez o voo mais fantástico de sua vida. Juntou algumas asas de sua coleção com a nova, colocou asas nos pés, nas mãos e nas costas. Pegou outras e vestiu com seu pai e se espantou. Mas Júlio, o papai não sabe voar. Sabe sim, respondeu Júlio e continuou. Hoje eu vi o senhor voando com seu carrinho de catar papelão. Mas o pai de Júlio achou estranho o filho ter dito aquilo, mas não quis fazer perguntas. Vestiu as asas que o filho lhe emprestou e voou com ele. Chegaram a voar perto da lua, dos planetas, viram algumas estrelas cadentes e os anéis de Saturno. Observaram o planeta Terra lá de cima. Era azul, bonito. Júlio disse: "Nossa, pai, a Terra parece uma bolinha de gude gigante." "Parece mesmo", respondeu o pai. Voando outra vez, o último capítulo. Bom, depois de tudo, os dois se entenderam. Fizeram um ao outro todas as perguntas que estavam presas dentro de suas cabeças. Enfim, as perguntas puderam seguir livres pelo mundo. Júlio entendeu que seu pai não lhe escondia o fato de ser catador de papelão. Apenas eles nunca haviam conversado sobre isso. O pai de Júlio continuou a lhe trazer novas asas para sua coleção. E Júlio voava todas as noites. Mas como o tempo passa para todo mundo, também passou para Júlio. Suas pernas cresceram, seu corpo ficou forte, apareceram pelos em seu rosto e cresceram também sonhos em sua cabeça. Sonhava com um dia que pudesse viajar de avião. Quando conseguiu realizar esse sonho, suas mãos suavam de ansiedade. Na porta do avião, cumprimentou o comandante e achou maravilhosa a roupa que ele vestia. Sentou-se na poltrona ao lado da janela, respirou fundo e pensou em seu pai que, infelizmente, já havia morrido. Gostaria que ele pudesse estar ali, com ele de mãos dadas, como na noite em que voaram juntos. Preparou-se para a decolagem, pôs o cinto de segurança e o avião subiu. Sentiu um frio na barriga, parecido com o que sentia quando voava com as asas de sua coleção, que ele mantinha muito bem guardadas até hoje. Júlio estava tão empolgado de estar ali, prestava atenção em cada detalhe. Reparou no formato das asas e como facilitavam a passagem de ar. Descobriu o assento flutuante. Isso ele nunca tinha imaginado. Serviram comida durante a viagem, ele voava e comia ao mesmo tempo. Será que isso não vai dar enjoo? Pensou Júlio. O barulho das turbinas do avião, como era forte, ele adorou. Encostava a orelha no vidro da janela para poder ouvir melhor. Foi até o banheiro e se encantou com tudo, como tudo era perfeito. Mas a melhor parte era olhar pela janela e ver a cidade ficando cada vez menor. As pessoas como formiguinhas, as plantações formavam quadrados e círculos, cada um de uma cor, como um imenso desenho. As nuvens próximas à janela, fofas como algodão, dava vontade de pegar, de comer, de pular por cima e ir rolando. Mas não era possível. A imensidão da água do oceano lá embaixo, tudo que ele já sabia como era. Pois, claro, Júlio tinha uma grande experiência em voar. Só que havia algo muito diferente. Quando Júlio voava com suas asas, o vento lhe batia na cara. As nuvens faziam cócegas em seu nariz, ele parava, ele tocava de leve com os pés as águas do oceano. E o arrepio que sentia era no corpo inteiro, e não só na barriga. Era como se ele fosse o próprio avião, não apenas um passageiro. Júlio fez outras viagens de avião,
mas nunca esses voos chegaram perto de ser tão fantásticos como das vezes em que ele voava com suas próprias asas e pensou: ainda bem que eu sei voar, e deu um sorriso de felicidade no canto dos olhos. Olha que lindo, gente! E aqui fala um pouquinho da autora, do ilustrador, tá? E aí, para quem tiver curiosidade de ler, que texto incrível, que leitura linda, me emocionei de novo aqui no final. E agora a gente vai para a nossa parte escrita e depois para a parte prática, que eu preparei aqui para vocês, tá bom? A parte escrita, gente, vocês não vou dar resposta para vocês, porque isso vai ajudar vocês a fazerem a prova. Então, para vocês pensarem um pouquinho aí, tá bom? Então, aqui, meu pai sabe voar. Aqui, primeiro, nome do aluno, vocês vão colocar o nome de vocês, o ano, quarto ano, e o nome da escola, tá? A primeira atividade, o exercício está pedindo assim: após a leitura do livro, quais as ideias abaixo você pode associar à história de Júlio e seu pai? Explique, tá? Então, aqui a gente tem medo e terror, uma história de medo e terror, suspense e ação, sonho e imaginação, obediência e temor, violência e tragédia, né? Então, aqui, ó, vou dar uma dica: é sonho e imaginação. Trabalha muito essa questão do sonho, de imaginar, a questão da asa e tal. E aí, aqui vocês vão colocar uma opinião de vocês, tá? O porquê. Tá? Por que é sonho e imaginação? Então, vocês vão colocar o que vocês acham, a visão de vocês, tá? Sobre o livro, tá bom? Então, vamos lá. O pai de Júlio lhe trazia um presente todos os dias. Foi assim que Júlio começou a formar uma coleção fantástica. Você também tem uma coleção ou algum passatempo? Escreva um pouco sobre isso. Outra resposta pessoal: vocês têm alguma coleção de alguma coisa, algum passatempo? Eu, por exemplo, eu tenho coleções de lápis, tá? Então, aqui tá vendo, ó? Esse daqui é um lápis que tem as máscaras do teatro. Mas eu tenho várias coisas. Eu tenho um lápis que veio lá dos Estados Unidos. Eu tenho lápis e caneta, né? Toda diferente. Eu tenho um lápis todo diferente, todo enroladinho. Tenho uma caneta que veio da Tailândia. Então, assim, eu tenho essa coleção. E vocês têm alguma coleção? Aí vocês coloquem aqui, ou algum passatempo que vocês gostam, tá bom? É bem pessoal, tá? E aí você vai escrever um pouquinho, porque... eu tenho coleção de tal coisa. Por que você começou a criar essa coleção disso, tá bom? Aí vocês coloquem o porquê. 3. Dentre todas as asas de sua coleção, esta primeira nunca deixou de ser sua favorita. Era feita de pedacinhos de papéis branco colados, tão pequenos que pareciam penas. Pegue uma folha de papel e desenhe essa asa como você a imagina. Também pode usar pedacinhos de papel branco para decorá-las. Então, vocês podem pegar uma folha de sulfite, vocês vão desenhar. E também uma coisa sua, da imaginação de vocês. Sabe a primeira asa de Júlio, que ele fala lá no começo que ele ganha? Então, vocês vão montar a asa de vocês. Vocês podem dar o poder a ela, tá bom? Número 4. Que é uma parte do livro, tá? Que não se iludisse com a aparência, porque aquela era uma das asas mais poderosas que ele havia encontrado. A que ditado popular esse trecho da história pode ser associado? Explique, tá? Quem muito quer, nada tem. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Cachorro que late não morde. Tamanho não é documento. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, aqui fala um pouco do que, gente? Do tamanho da asa, que ele ganhou uma asa tão pequenininha que ele falava: gente, que poder tem essa asa? Então, o ditado popular é: tamanho não é documento. Então, a asa pode ser pequenininha, mas ela tem um poder imenso, tá? Então, tamanho não é documento. E aí, aqui vocês vão explicar o porquê, tá bom? Lá na página 3, exercício número 5. Naquela noite, jantaram sopa. Qual a explicação imaginada por Júlio para tomar a sopa naquela noite? Então, vocês vão lá no livro. Quem não lembra, vai abrir lá para colocar, porque eu já dei algumas respostas aqui. Qual que é a explicação que o Júlio imaginou para tomar aquela sopa? No livro tá lá. Se vocês já lembram, já colocam. Qual a verdadeira razão para isso? Segundo o narrador. Então, pense isso. Número 6. 10 minutos com a ausência do pai se transformavam em 10 horas. De vez em quando, o tempo parece passar devagar, muito devagar. Em muitos outros momentos, passar rápido demais.
Por que você acha que isso ocorre? Aí é uma visão pessoal da leitura do livro. Em alguns momentos parece que passa super devagar, em outros momentos bem rápido. O que você acha? O que você acha disso? Então coloque uma visão pessoal sua. Você já teve essa impressão em algum momento da sua vida? Dê um exemplo. Então pensa em algum momento que você estava fazendo alguma coisa, sei lá, divertida ou não tão legal, que demorou muito para passar, ou alguma coisa que você estava fazendo que passou tão rápido, você fala, gente, mas já? Então lembre esse momento que aconteceu na sua vida e coloca aqui, tá? Também é uma visão pessoal. Vamos lá no último. Depois, número 7. Depois de ter seguido o pai por 1 hora, Júlio ficou com medo de não conseguir voltar para casa sozinho. Como Júlio conseguiu voltar para casa? Lembra da borboleta que ele encontra, ele ficou com medo. Como que ele conseguiu? Então, tenta lembrar e coloca aqui, tá? 8. Várias perguntas rondavam na cabeça de Júlio. Por que meu pai não me contou que era catador de papelão? Há quanto tempo ele esconde isso de mim? É verdade que meu pai escondia do filho que era catador de... É verdade que o pai de Júlio escondia do filho que era... É verdade que o pai escondia do filho que era catador de papelão? Explique. O pai escondia mesmo? Logo depois dessas perguntas, eles têm uma conversa. Ele realmente escondia? Sim ou não? Aí vocês vão colocar e vão explicar, tá? 9. Várias perguntas também rondavam a cabeça do pai de Júlio. Será que ele já cresceu e não quer brincar mais? E você? Há alguma brincadeira de que gostava quando era pequeno e deixou de lado depois de ter crescido? Escreva a seguir e depois conte aos seus colegas. Então, tem alguma brincadeira aí que vocês gostavam de brincar quando vocês eram mais novos? E hoje vocês falam, não gosto dessa brincadeira, não é mais pra minha idade? Então, vocês vão colocar que brincadeira é essa, tá? E a última, número 10. Meu pai sabe voar, meu pai sabe voar. O pai de Júlio também sabia voar, assim como o filho. Pegue uma folha de papel e desenhe essa cena dele vendo o pai voando. Então, desenhe essa cena, que eu acho uma cena muito simbólica, muito legal, tá bom? Então, agora, façam essa atividade. Se você já foi pausando e fazendo, ótimo. Que agora a gente vai para a nossa última atividade prática, dessa vez de teatro, do livro Meu Pai Sabe Voar. Agora a gente vai para a nossa atividade prática de teatro do livro Meu Pai Sabe Voar. Como é um livro que fala muito de sonho e imaginação e fala da asa, vocês vão criar a própria asa de vocês, tá? Então, o que pode ser? Pode ser um objeto que já existe, você vai ressignificar, ou seja, dar um outro sentido para esse objeto como se ele fosse asa. Ou você vai fazer uma asa de papel, vocês vão criar, tá bom? Usem a imaginação de vocês. Eu separei aqui como se fosse um cachecol, tá? Uma espécie de cachecol, estão vendo, ó? E aí, esta vai ser a minha asa. Que aqui tem uns buraquinhos e eu consigo colocar os meus dedos. E esta é a minha asa, tá? Só que esta asa aqui, ela vai ter poder. Então, vocês vão criar um poder. Dentro deste poder, vocês vão criar uma cena. Tá voando no céu, sobrevoando a cidade, vocês vão criar, escrevam no papel, façam começo, meio e fim e apresentem para quem está aí com vocês. Depois de criar essa cena, sabe aquela asinha da atividade escrita que eu pedi para vocês, que fala para vocês fazerem uma asa de papel? Vocês vão criar um poder para aquela asa. Depois, no final da apresentação, vocês vão pegar aquela asinha que vocês fizeram e vai entregar essa asa para quem assistiu a apresentação e vai falar o poder que essa asa tem, tá? Então, vai dar de presente, tá bom? Bom, essa é a sugestão da aula de hoje. A tia Mayara fica por aqui e espero que vocês tenham gostado da atividade. Foi uma aula um pouquinho longa, né? Mas vai ajudar vocês a fazerem a prova. O livro é lindo e eu amei. Eu fico por aqui voando com as minhas asas da imaginação e faço uma atividade de vocês. Um super beijo e bye, bye!